Um silêncio tão pesado que carregava mais peso do que palavras poderiam jamais carregar. Um silêncio que veio no dia em que fechei uma porta. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente pela última vez. Aquela porta não se fechou apenas numa sala ou mesmo num capítulo da minha vida. Ela se fechou em 7 anos de amor, confiança, e no que eu costumava acreditar ser uma base inabalável. Foi estranho. Você esperaria luto, raiva, desespero, alguma explosão de emoção quando algo que você construiu por anos desaba. Mas, ao invés disso, o que mais me assustou foi a calma. Não paz, não alívio, apenas essa calma inquietante, estranha, que me dizia que a tempestade já tinha passado dentro de mim muito antes de eu perceber. Sara e eu tivemos um daqueles começos que parecem saídos de um romance. Nos conhecemos na faculdade. Ela era o tipo de pessoa que fazia todos na sala se sentirem importantes, como se suas histórias valessem a pena ser ouvidas. Ela estudava psicologia na época, curiosa ao infinito sobre as pessoas. Ela tinha uma maneira de desvendá-las, de tirar suas camadas sem que percebessem, de fazê-los se sentirem vistos. E quando seus olhos se fixavam em você, você acreditava, mesmo que por um instante, que você era o único que importava. Eu fiquei encantado. Não só pela inteligência dela, embora isso fosse inegável, mas pela energia dela. Ela não apenas entrava numa sala, ela a transformava. E, por razões que nunca consegui entender totalmente, ela escolheu eu. Nós crescemos juntos. Depois da formatura, nos mudamos para um apartamento pequeno, que mal tinha mobília, porque cada centavo sobrando ia para construir algo maior para o futuro. Um ano depois, nos casamos. Sem salão grandioso, sem extravagâncias, só família, alguns amigos próximos, e promessas que acreditávamos que nunca quebraríamos. Os primeiros 5 anos foram estáveis. Normais, da melhor maneira possível. Sara era ambiciosa, decidida a abrir seu próprio consultório, e ela conseguiu. Eu estava subindo na carreira numa empresa de tecnologia, cuidando de campanhas de marketing que me ocupavam, mas me satisfaziam. Vivíamos na rotina, jantares de delivery até tarde, passeios de fim de semana, sonhos de comprar uma casa, conversas sobre o futuro, filhos e viagens. Se você me perguntasse naquela época se eu confiava nela, eu teria rido. Confiar nela? Ela era a pessoa em quem eu mais confiava. Mas a traição nunca vem como trovão. Ela se insinua como uma tempestade lenta, quase invisível. No começo, as mudanças eram fáceis de explicar. Novos clientes significavam noites mais longas. Ligações se alongavam, às vezes invadiam fins de semana. O celular dela vibrava com lembretes, com emergências. Eu não questionava. Eu me orgulhava. Orgulhoso de ela estar crescendo. Orgulhoso de poder apoiar seus sacrifícios, mesmo que isso significasse menos tempo juntos. Então vieram as conferências, workshops profissionais, viagens de fim de semana para outras cidades. Ela voltava radiante, energizada, sempre com alguma nova abordagem que tinha aprendido, algum avanço que queria testar com os clientes. Eu ouvia, incentivava, comemorava suas conquistas. Por que não faria isso? É o que parceiros fazem. Mas lentamente, suas histórias ficaram mais vazias. Os detalhes sumiram. As explicações ficaram vagas. No começo, achei que ela estivesse só cansada, talvez até protegendo a confidencialidade dos clientes. Mas então, numa noite, aconteceu. Ela estava no banho quando o celular vibrou na mesa de cabeceira. Normalmente, eu não olhava, mas algo na hora, na vibração rápida e repetitiva, chamou minha atenção. A tela acendeu. Um nome que eu não reconhecia. E, abaixo, uma mensagem que quebrou minha realidade. Ansioso para te ver neste fim de semana. Quarto 3h14. Igual de sempre. Essas palavras não apenas me chocaram. Elas me desmontaram porque carregavam peso. Carregavam história. Igual de sempre. Não foi um erro. Não foi uma falha única. Era um padrão, uma rotina, uma vida escondida que tinha acontecido ao lado da minha. Eu fiquei encarando aquela mensagem até a água parar de correr. E, naqueles segundos, o mundo que eu achava que conhecia, o nosso amor, nossa casa, nossos planos, desabaram como vidro, se quebrando em silêncio. Mas aqui vem a parte que talvez te surpreenda. Eu não confrontei ela. Não explodi. Não gritei, não exigi respostas, nem raiva, nem culpei ela pela traição. Ao invés disso, algo dentro de mim ficou imóvel. Eu comecei a me preparar silenciosamente para fugir. Abri uma conta bancária nova. Encontrei um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Pouco a pouco, enquanto ela estava fora nas suas chamadas de conferências, eu fui levando minhas coisas. Não o suficiente para parecer óbvio, só coisas pequenas.
Camisas, livros, minha guitarra, fotos antigas. Parecia quase que um planejamento de uma viagem, exceto que o destino não era um lugar. Era liberdade. A parte mais difícil não eram as logísticas. Não era nem a traição dela. Era perceber o quanto eu tinha sido cego para tudo isso. Como eu tinha perdido os sinais, confiado demais, acreditado demais na pessoa que achava que ela era. Uma manhã de terça, enquanto ela estava na academia, eu empacotei o último das minhas coisas. Antes de sair, tirei meu anel de casamento, coloquei na bancada da cozinha, e deixei uma nota. Curta, direta, implacável. Saí das conferências. Saí do quarto 3h14. Não me procure. Era isso. Sem pedidos, sem explicações, sem chance de negação, só a verdade. O apartamento em que me mudei era vazio. 4 paredes, um colchão, uma cafeteira, uma cadeira. Mas era meu. Vazio, sim, mas livre de mentiras. Cortei todos os laços, troquei meu número, fechei minhas redes sociais, apaguei as pistas da minha antiga vida. Se Sara quisesse me achar, teria que se esforçar. E eu duvidava que ela fosse. E, durante meses, ela não foi. Sem ligações, sem e-mails, sem amigos em comum perguntando onde eu tinha ido. Às vezes, de madrugada, eu pensava se ela ficava aliviada. Aliviada por eu ter tomado a decisão por ela. Aliviada por ela não precisar mais viver 2 vidas. Devagar, eu me reconstruí. Me escondi no trabalho, refiz projetos que negligenciei, assumi novos desafios. Comecei a cozinhar de novo, a fazer exercícios, a escrever no diário. Pouco a pouco, fui lembrando quem eu tinha sido antes dela, quem eu era por baixo das camadas de amor e traição. 18 meses se passaram até ela me encontrar. Foi uma noite comum. Eu estava saindo do trabalho quando a vi. Ela estava encostada numa máquina de estacionamento, esperando. O tempo tinha mudado ela. Não drasticamente, mas o suficiente. Havia peso nos olhos dela, cansaço no sorriso. Preciso conversar com você, ela disse, com voz baixa. Não há nada para conversar, eu respondi, já sabendo que era uma conversa que eu não queria. Por favor, ela sussurrou. Acabou com ele. Já acabou. Cometi um erro. Preciso que você saiba disso. Naquele momento, olhei para ela, não como a mulher que eu amava, nem como a parceira que eu acreditava, mas como alguém que eu costumava conhecer, e tudo que senti foi distância. Não, eu disse baixinho. Você não cometeu um erro, Sara. Você fez escolhas repetidas. E agora está vivendo com o peso delas. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sei que não mereço perdão, mas preciso que saiba que eu te amei. Ainda te amo. Eu balancei a cabeça. Não, você amou a segurança que eu te dei. Você amou saber que eu nunca iria questionar você. Mas não me amou o suficiente para me escolher. E com isso, eu me afastei. Entrei no meu carro, liguei o motor, e fui embora, vendo ela encolher no espelho retrovisor até desaparecer. Pela primeira vez, senti um encerramento. Não porque ela pediu desculpas, não porque implorou, mas porque finalmente entendi. Algumas portas que se fecham não devem ser reabertas. Naqueles 18 meses, eu me tornei alguém novo, alguém mais forte, alguém que entendeu que amor sem respeito não é amor de verdade. Eu nunca a vi novamente. E fui grato, porque nem toda a história precisa de um final grandioso. Algumas simplesmente desaparecem silenciosamente. E, às vezes, os finais mais silenciosos são os mais poderosos.